Olá, aqui é o professor Lourival Pereira Martins e vamos analisar nesta videoaula o conceito de logaritmo e como calcular alguns logaritmos elementares. Inicialmente, o que é um logaritmo? Para definir o logaritmo, vamos considerar dois números reais, o número b, c, de tal forma que b seja maior que zero e diferente de 1. E a potência b elevado a c igual a a. Nós definimos c como sendo o logaritmo de a na base b e representamos na forma log de a na base b igual a c. Nesta notação, nós temos algumas terminologias particulares. O a é o que nós chamamos de logaritmando, o b, base do logaritmo, e o c é o que nós chamamos de logaritmo, ou seja, o valor do expoente na potência é o logaritmo. Por exemplo, vamos considerar a potência 2 elevado ao cubo igual a 8. Nesta potência, podemos definir o logaritmo de 8 na base 2, e como 2 ao cubo vale 8, então o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Um novo exemplo. Vamos considerar a potência 3 elevado à quarta igual a 81. Nesta potência, podemos definir o logaritmo de 81 na base 3 como sendo igual a 4. Na notação aqui apresentada, efetuamos a leitura da seguinte forma: logaritmo de 81 na base 3, e este logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Outros dados importantes que nós já vimos. No logaritmo de 81 na base 3 igual a 4, o 81 é o que nós denominamos de logaritmando, o 3 é o que nós denominamos de base, e o 4 é o que nós denominamos propriamente de logaritmo. Como calcular o logaritmo de um número? Como calcular o logaritmo de 81, por exemplo? Partindo da definição b elevado a c é igual a a, c e somente c, o log de a na base b é igual a c, com b maior que zero e b diferente de 1, nós poderemos reescrever esta informação, porque a expressão c e somente c pode ser reescrita também ao contrário. O log de a na base b é igual a c, c e somente c, b elevado a c for igual a a, com b maior que zero e b diferente de 1. Por exemplo, vamos determinar o logaritmo de 16 na base 2. Usando a nossa definição na forma log de a na base b é igual a c, c e somente c, b elevado a c igual a a. Ora, então nós podemos escrever que o logaritmo de 16 na base 2 é igual a c. E usando a definição acima, dizer que isto acontece se e somente se 16 for igual a 2 elevado a 6. Nós sabemos que 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, isso nos permite dizer que o valor de c é igual a 4. Portanto, o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Vamos analisar outro exemplo. Calcular o logaritmo de 1 sobre 243 avos na base 3. Vimos pela definição que eu posso reescrever que o log de 1 sobre 243 avos na base 3 é igual a um número c. Então, pela definição que nós analisamos, 1 sobre 243 avos é 3 elevado a c. Vamos trabalhar um pouco aqui a fração 1 sobre 243 avos. Fatorando 243, nós temos que 243 é 3 elevado à quinta.
Então, a fração 1 sobre 243 avos pode ser escrito como sendo 1 sobre 3 à quinta. Como 3 elevado à quinta está no denominador, nós podemos reescrever isso como sendo 3 elevado a menos 5. Logo, 1 sobre 243 avos é igual a 3 elevado a c, ou seja, igual a 3 elevado a menos 5. Portanto, o valor de c é menos 5. Como pela definição, o log de 1 sobre 243 avos na base 3 é igual a c, então o nosso logaritmo de 1/243 avos será igual a menos 5. Vamos analisar alguns casos de logaritmos que têm resposta imediata de acordo com as propriedades de potência e pela definição de logaritmo. O primeiro caso é o logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é igual a zero, qualquer que seja a base b do logaritmo. Por exemplo, se for pedido qual é o logaritmo de 1 na base 4, o logaritmo de 1 na base 4, por exemplo, é igual a zero. O mesmo podemos dizer do log de 1 na base 10. O log de 1 na base 10 será representado simplesmente por log de 1. Como veremos nas convenções, por o sistema decimal ser o nosso sistema numérico, a base 10 será utilizada como logaritmo padrão. Logo, qualquer logaritmo na base 10 será representado simplesmente por log do número. Então, o log de 1 na base 10, ou seja, o log de 1 é igual a zero. Uma segunda propriedade é a dos logaritmos com logaritmando na mesma base que o logaritmo. No caso, log de b elevado a c na base b. Neste caso, o valor do logaritmo é igual ao expoente do logaritmando, ou seja, igual a c. Por exemplo, o logaritmo de 3 ao quadrado na base 3 é igual a 3. Ou então, o log de 16 na base 2. Lembrando, 16 é 2 à quarta. Como 2 à quarta está na mesma base do logaritmando, então o log de 16, que é o log de 2 à quarta na base 2, será igual a 4. Ou então, no caso do log de 1000. Como vimos, quando a base não é indicada, por convenção, a base do logaritmo será 10. Portanto, log de 1000, que é o mesmo que log de 10 ao cubo, é o log de 10 ao cubo na base 10. Portanto, log de 1000 é igual a 3. Esta propriedade traz uma consequência importante. O log de b na base b, independente da base, nas condições b maior que 0 e diferente de 1, será igual a 1. Por exemplo, dois casos imediatos, o log de 5 na base 5 é igual a 1. Log de 10 na base 10 também é igual a 1. Uma situação nova aqui. O logaritmo natural de e, ln de e, é uma outra forma que nós vamos verificar daqui a pouco como convencional. Ele equivale ao logaritmo de e na base e. Como o logaritmando e a base são as mesmas, ou seja, o número neperiano, o logaritmo natural de e é igual a 1. E uma última propriedade, potência de base b, em que o expoente é um logaritmo na base b. Neste caso, b elevado ao log de a na base b é igual ao valor do logaritmando do expoente, ou seja, é igual a a. Por exemplo, 2 elevado ao log de 5 na base 2 é equivalente, é igual a 5. Ou então, 10 elevado ao log de 3 na base 10 também é igual a 3. Ou e elevado ao logaritmo natural de 12 será igual a 12. Para fechar, vamos então formalizar as duas convenções que nós já introduzimos até aqui, que no caso é o logaritmo de base 10. Nesse caso, nós não indicamos a base.
uma vez que a base 10 é a base convencional, a base do nosso sistema de numeração decimal. Assim, ao indicarmos log de 2, nós estamos indicando de forma direta log de 2 na base 10. Ou então o log de 100. O log de 100 é o log de 100 na base 10. Como nós sabemos que o log de 100 é 10 ao quadrado, então o log de 100 na base 10 é o log de 10 ao quadrado na base 10, e pela propriedade visto anteriormente, isto é igual a 2. Outra base que nos é importante aqui, que é o logaritmo natural, logaritmo na base e. O logaritmo na base e nós indicamos simplesmente por ln de a. Então, ln de a é igual ao log de a na base e. Então, por exemplo, ln de 5 é o mesmo que o log de 5 na base e. Essas convenções são importantes e são elas que nós vamos encontrar na calculadora científica. Temos aqui o logaritmo na base 10 e o logaritmo na base e. As duas funções estão já inseridas na calculadora científica. Para que eu obtenha, por exemplo, o log de 100 na base 10, basta que eu digite 100 log. O resultado, o retorno, será imediato igual a 2. Ou então, o logaritmo natural de 100. Claro que nesse caso não será 2, porque a base é diferente. Será 4,605170 e essa quantidade de casas decimais, uma vez que a base do logaritmo agora é a base e. Ou então, eu posso calcular o logaritmo de 8. O logaritmo de 8 será 8 log, portanto 0, 90, 308, e essa sucessão de zeros, o que equivale a dizer 2 é igual a 10 elevado a este expoente. Então, a base 10 e a base 2 já são bases que estão na calculadora científica. E, utilizando-se as propriedades de logaritmo, com ela nós podemos encontrar qualquer logaritmo em qualquer base. Mas essa discussão de como obter o logaritmo de um número qualquer utilizando a calculadora é realizada em outro vídeo que está disponível em minha página. Neste vídeo nós analisamos o conceito de logaritmo, como obter o logaritmo de um número, no caso os números que são potência na base do logaritmo, e os logaritmos que têm resultado imediato. Outros vídeos envolvendo objetos da matemática, entre eles o logaritmo, podem ser encontrados em meu canal do YouTube. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na compreensão do conceito de logaritmo. Até a próxima!